Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou pós-graduando, mestrando em Ciências Ambientais aqui da Universidade Federal do Amazonas, sou orientando da professora Janaína Salles de Lima e trago até vocês nosso trabalho intitulado como Avaliação Sazonal do Microclima em Instalações de Suínos na Amazônia Central, um estudo de caso. Então, a fim de contextualizar, né, nós sabemos que hoje a proteína suína é uma das proteínas mais consumidas, mais produzidas dentro do mercado brasileiro, e hoje o próprio mercado brasileiro é referência em nível internacional. A partir dessa perspectiva, né, cria-se então a necessidade de observar a taxa de conversão alimentar em relação ao ganho de peso, né? Observando o quê? Observando as condições climáticas nas quais esses animais eles se encontram inseridos, né? Também é importante lembrar que o perfil desses consumidores eles têm mudado, né, ao longo do tempo. E hoje nós temos aí a Instrução Normativa número 113, que preconiza o bem-estar animal, né, que leva em consideração o quê? A harmonia emocional, física desses animais em relação ao ambiente também. Então, por essa razão, né, nós precisamos levar em consideração que dentro da região norte nós temos tanto temperatura quanto umidade, que são variáveis que devem ser consideradas, né, como gargalo, né, dentro da nossa região, que acaba limitando a produção suína, né, levando o quê? Levando esse animal a um estresse térmico que pode ser até considerado crônico, né? Então, a partir disso, nós observamos que dentro da literatura hoje disponibilizada, nós não temos, né, índices em série, né, temporal, seja sazonal ou anual, indicando aí o índice de temperatura e umidade ou o índice de temperatura de globo negro, né? Então, nós não temos isso hoje dentro da literatura abordada, né? Então, fazendo-se necessário pesquisas e partindo da hipótese de que esses animais, segundo a classificação que já existe hoje, eles já se encontram em um estresse térmico, né? E crônico pela característica ambiental da Amazônia. Então, como metodologia dessa pesquisa, nós temos que, após a aprovação do Comitê de Ética, né, de Uso Animal, esse experimento ele está sendo rodado desde novembro de 2024, né? Essa é uma avaliação sazonal que vai de novembro a 2025. Ela ocorre inteiramente na FAESP, né? Através da coleta de dados a partir de uma estação meteorológica, onde nós utilizamos dois instrumentos essenciais para calcular esses tipos de índice, que é tanto o cálculo do ITU a partir da equação de Thom, quanto o cálculo de TGU a partir da equação de Buffeton, né, onde nós buscamos aí a carga radiante, né? Então, a partir disso, nós conseguimos então diagnosticar o nível desse estresse que esses animais podem estar passando. Então, como resultado e discussão, o que nós conseguimos observar dentro desse período? Uma, que o ITGU ele apresentou alguns valores acima do ITU, né? Então, a partir dessa resposta que obtivemos ao tabular os dados, nós conseguimos dizer, pelo menos neste momento, que o ITU ele pode subestimar
o valor real do estresse térmico. E o ITGU, ele consegue ser uma ferramenta, ele se apresenta como uma ferramenta que permite inferir com maior precisão devido à incidência de radiação. Ou seja, mesmo esses animais estando em um galpão coberto, por exemplo, a própria radiação difusa ela acaba esquentando o ambiente, levando esses animais ao estresse, né? Então, aqui nós temos dois gráficos, onde a gente pode observar melhor aqui a temperatura. Ressalta-se aqui que a temperatura ela já apresenta valores altos, né? Que já vão contra aquilo que se diz para o animal que se encontra em conforto térmico, né? E aqui nós temos ela aumentando durante o dia, né? E também ela vai abaixando aí ao anoitecer. No entanto, pode-se observar que a temperatura ela sempre fica entre 25 e acima de 30 graus Celsius, né? Não somente a temperatura, mas também nós temos aqui uma umidade relativa do ar consideravelmente alta. Mesmo ela decaindo em algum momento, ela ainda continua alta, né? Dificultando o quê? Dificultando a perda da temperatura através, né, da evaporação. Aqui nós podemos observar melhor os gráficos, onde nós observamos tanto em janeiro quanto nós observamos aqui em março, por exemplo, onde eu tenho um ITGU acima de um ITU, e nós temos em janeiro aqui ligeiramente mais alto o índice de temperatura e umidade, um pouquinho mais acima do que o ITGU. É importante frisar aqui que, de acordo com o que se tem na literatura hoje, por exemplo, o autor Salles, ele afirma que esses animais eles se encontram dentro de um conforto térmico em um nível mais ou menos de 65, né, de ITU. E hoje nós temos aqui a oportunidade de observar que esses animais todos já estão acima de 70, né, tanto de ITU quanto de TGU, demonstrando que a severidade do ambiente, né, amazônico para uma produção suína, né? Então, aqui é um ambiente que impõe um estresse térmico severo aos animais. Então, como consideração, o que nós podemos observar aqui? Que esse é um ambiente extremamente severo, que precisa ser reavaliado através de integração ou correlação dessas variáveis que se tem com biomarcadores fisiológicos para avaliar a resposta desses animais, né? Então, é importante também outra coisa, considerar o ITGU como uma ferramenta de maior precisão que o ITU, pois pode acabar sendo mascarado aí o real valor desse estresse, né? Espera-se que esse trabalho ele sirva para maiores estudos, né? Com certeza devem ser realizados mais pesquisas que envolvam aí biomarcadores fisiológicos, tais como a ureia, como a glicose e o cortisol. Aqui estão as referências. Muito obrigado.